Os mistérios do livro de Gênesis. Se você gosta desse assunto, fique até o final para descobrir os segredos escondidos neste livro. O livro de Gênesis, que significa origens em grego, narra a criação do universo, da humanidade e os eventos que levaram à formação do povo de Israel. O livro é dividido em duas partes principais, da criação e a queda. Gênesis começa com a descrição da criação do mundo por Deus em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. Ele cria o homem, Adão, e a mulher, Eva, e os coloca no jardim do Éden. No entanto, eles desobedecem a Deus ao comer do fruto proibido, resultando na queda da humanidade e a introdução do pecado no mundo. História dos patriarcas. A segunda parte do livro se concentra nas histórias dos patriarcas, começando com Abraão, considerado o pai do povo hebreu. Gênesis relata a promessa de Deus a Abraão de tornar sua descendência numerosa e abençoada. A história passa por Isaque, Jacó e seus 12 filhos, que se tornam os líderes das 12 tribos de Israel. Explicação do livro de Gênesis. Gênesis estabelece as bases teológicas para muitas crenças fundamentais nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas. Algumas das principais lições e temas incluem: monoteísmo. Gênesis afirma a crença em um Deus único e criador de todas as coisas. Criação e propósito. O livro explora a natureza da criação e do propósito humano, destacando a responsabilidade do homem de cuidar da criação. Pecado e redenção. Da história da queda de Adão e Eva introduz a ideia do pecado, mas também antecipa a promessa de redenção por meio do descendente da mulher. Promessas aos patriarcas. As promessas feitas a Abraão são fundamentais para entender a relação especial que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Provisão divina. Gênesis ilustra a fidelidade de Deus em fornecer orientação, proteção e provisão para aqueles que confiam nele. O livro de Gênesis estabelece o cenário para os eventos subsequentes na Bíblia e é fundamental para a compreensão das crenças e tradições das religiões abraâmicas. Se você está gostando, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Não deixe de comentar e compartilhar. Havia uma antiga linhagem de escribas, guardiões de segredos milenares transmitidos de geração em geração. Esses escribas acreditavam que as páginas do livro de Gênesis continham não apenas histórias conhecidas, mas também segredos ocultos que poderiam alterar o destino da humanidade. Um jovem escriba chamado Elias, descendente de uma longa linhagem de guardiões, descobriu uma inscrição peculiar nas margens de seu manuscrito. Uma profecia escondida que falava de um artefato sagrado, oculto desde os dias de Adão e Eva, que concederia sabedoria divina àqueles que o encontrassem. Determinado a desvendar o mistério, Elias embarcou em uma jornada perigosa. Ele estudou as entrelinhas do livro de Gênesis, decifrando códigos e desvendando enigmas que o levaram a ruínas antigas e desertos esquecidos. Durante sua busca, Elias encontrou aliados improváveis e inimigos traiçoeiros. Uma antiga sociedade secreta, ciente do poder oculto, estava decidida a encontrar o artefato antes que caísse nas mãos erradas. A cada passo, a jornada de Elias se tornava mais perigosa, mas sua determinação era alimentada pelo desejo de descobrir a verdade enterrada nas páginas de Gênesis. A profecia indicava que o artefato estava escondido nos jardins do Éden, agora envolvidos por uma densa floresta proibida. A trilha de Elias o levou a lugares onde a fé e o temor se misturavam, e onde criaturas misteriosas eram guardiães de segredos esquecidos. Enquanto Elias se aproximava do coração do Éden, ele enfrentou provações que testaram não apenas sua coragem, mas sua compreensão do propósito divino. Revelações surpreendentes sobre personagens bíblicos, eventos cósmicos e o próprio tecido da criação o aguardavam. Finalmente, em meio às sombras da floresta, Elias encontrou o artefato sagrado, uma pedra ancestral que emanava uma luz celestial. Ao tocá-la, ele foi envolvido por uma onda de conhecimento divino, compreendendo a verdade por trás das histórias de Gênesis. De volta à sua comunidade, Elias compartilhou os segredos revelados, desencadeando uma revolução espiritual e uma nova compreensão do papel da humanidade no grande plano divino. A história de Elias tornou-se uma lenda, e o livro de Gênesis, agora, ganhou um significado ainda mais profundo, não apenas como um registro do passado, mas como uma fonte eterna de mistérios a serem desvendados pelas gerações futuras. E nós sabemos que temos na Bíblia histórias muito interessantes.
A história de José, uma jornada de perseverança. No reino de Canaã, um jovem chamado José vivia como o filho mais amado de Jacó. No entanto, seus irmãos, tomados por ciúmes, tramaram sua queda. Eles o venderam como escravo para mercadores que o levaram ao Egito, onde José foi parar na casa de Potifar, um oficial do faraó. José, apesar das adversidades, revelou-se um homem de integridade e sabedoria. No entanto, a esposa de Potifar, tentando seduzi-lo, acusou José injustamente, e ele foi lançado na prisão. Lá, mesmo nas sombras, ele mostrou sua habilidade de interpretar sonhos. Um dia, 2 prisioneiros, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, tiveram sonhos intrigantes. José, inspirado por Deus, interpretou esses sonhos. O copeiro seria restituído ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. O copeiro foi libertado, mas esqueceu-se de José. 2 anos depois, o faraó teve um sonho misterioso que nenhum de seus sábios conseguia interpretar. O copeiro, finalmente lembrando-se de José, contou ao faraó sobre o jovem na prisão com o dom de interpretar sonhos. José foi trazido à presença do faraó, e com a ajuda de Deus, ele revelou que haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome no Egito. Impressionado, o faraó nomeou José como governador do Egito para administrar os armazéns durante os anos de fartura. Quando a fome atingiu a região, inclusive Canaã, os irmãos de José viajaram até o Egito em busca de alimento. Sem reconhecerem o irmão que pensavam estar perdido, encontrarão-se diante de José, agora um homem poderoso. José, apesar de todas as injustiças, revelou-se misericordioso. Ele os perdoou, reconhecendo que tudo o que aconteceu estava dentro do plano divino. A família de José foi reunida no Egito, e ele pôde ver o cumprimento das palavras de seus sonhos de juventude, onde seus irmãos se curvavam diante dele. A história de José é um testemunho de perseverança, perdão e da fidelidade de Deus em transformar situações difíceis em propósitos mais elevados. Sua jornada é uma inspiração para todos nós, mostrando que, mesmo em meio às adversidades, a fé e a integridade podem levar a uma redenção surpreendente. Há milênios, em um mundo onde a humanidade se afastava cada vez mais do caminho da retidão, um homem chamado Noé destacava-se como um justo perante Deus. Em um tempo de crescente corrupção, a presença divina guiava Noé, que encontrava graça aos olhos do Altíssimo. Deus escolheu revelar seus planos a Noé, e um dilúvio estava destinado a purificar a terra. No entanto, em meio ao juízo iminente, a bondade de Deus brilhou. Ele instruiu Noé a construir uma arca para salvar a humanidade, os animais e as aves. Essa tarefa monumental não apenas testaria a fé de Noé, mas também seria um ato de misericórdia para aqueles que encontrassem refúgio na arca. Durante anos, Noé e sua família trabalharam incansavelmente na construção da arca, enfrentando descrença e zombaria da sociedade ao seu redor. Mas Noé permaneceu fiel à sua missão, guiado pela presença de Deus que o sustentava em sua jornada. Quando a arca estava pronta, as chuvas começaram a cair. O juízo de Deus sobre a terra era inevitável, mas a misericórdia estava na arca. Noé, sua família e os animais foram preservados do dilúvio que purificou a criação. Depois das águas se acalmarem, Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris no céu, prometendo nunca mais destruir toda a carne com as águas de um dilúvio. Essa promessa não apenas manifestava a misericórdia após o juízo, mas também a bondade e a presença constante de Deus, que guiou Noé desde o início até o renascimento da humanidade na nova terra. A história de Noé, cheia da presença divina, demonstra a bondade de Deus ao oferecer uma oportunidade de salvação mesmo em meio ao juízo. Essa narrativa nos lembra que, apesar das adversidades, a misericórdia de Deus é uma constante em nossa jornada espiritual. Muito agradecido por ter ouvido esse relato da parte de Deus para a sua vida.